Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos começando mais um programa Baú de Voto, onde toda semana a gente traz alguém para falar sobre a história, e isso nós vamos contando a história de Votuporanga. E hoje eu trago uma pessoa que faz parte de uma instituição de grande importância para Votuporanga. Eu estou aqui com o Vitorino José Arado. Vitorino, muito obrigado por ter aceito e ter vindo aqui falar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga, né, tá? Instituição que eu tenho ligação desde mais ou menos o ano de 97, tá? Desde então eu sempre estive às voltas com essa instituição. Que é muito importante, né, Vitorino? Então, a população está envelhecendo, né? Muito. E, infelizmente, nem toda a família consegue cuidar ali dos seus idosos, das pessoas idosas que tem ali consigo. E parte dela, infelizmente, uma pequena parte dela precisa recorrer à instituição. A essas, nós chamamos de ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. O Lar São Vicente de Paulo é uma dessas, né? E por isso a gente preenche um pouco a carência que tem nesses lugares para acolher essas pessoas que muito deram para a sociedade, muito trabalharam para o nosso país, para a nossa cidade. Bom, Vitor, vamos começar falando um pouco do senhor. A sua família veio para Votuporanga de onde, quando? Como é que foi a chegada da família do senhor a Votuporanga? Então a família Arado, né? Conhecida aqui. Inclusive meu tio José Arado foi um dos primeiros comerciantes, não o primeiro, nem o segundo, mas assim, daquela leva dos primeiros comerciantes que teve aqui em Votuporanga, na rua Goiás, chamava Casa Santa Rosa, né? Mas a nossa família... Não, mas só essa Casa Santa Rosa é aquela que existe ainda ali, quase esquina com a Rua das Bandeiras? Ela existiu até uns 20 anos atrás, ela não existe mais hoje, né, tá? Mas era ali, né? Era ali, era por ali. Então, meu tio José Arado foi o proprietário daquela... Era um empório, na verdade. Empório. E a família Arado era a família de lavradores. Só meu tio que veio para a cidade e se estabeleceu como comerciante. Mas eles se instalaram na zona rural, onde nós chamamos de Córrego Bonito, tá? Sim. Foi ali que boa parte da família se fez ali, como pequenos produtores rurais, inclusive foi ali que eu nasci, né? E inclusive estamos lá até hoje. Então a gente vem ali da zona rural, Córrego Bonito, que é município de Votuporanga. Na verdade, é município de Alves Florencio, mas na confluência com Votuporanga. Então nossa cidade sempre foi Votuporanga. Porque o Bonito é divisa de Alves Florencio, ou não, o córrego ali, ou não? Ele nasce aqui no município de Votuporanga, mas logo já se estende para Alves Florencio, tá? E aí a gente... Mas vocês vieram da onde? Os antepassados vieram de Bálsamo. Bálsamo. Seguir uma lógica. Uma cidade para lá de Catanduva, Agulhas, por ali... Primeiro ali, depois para Bálsamo, né, tá? E depois para Votuporanga, cada vez mais vindo para... Aquela época chamava de sertão, né, tá? Sertão? Por isso vieram pro sertão, tá? Que ano, mais ou menos? Deve ser lá na década de 40 para 50. Era sertão mesmo. Eu nasci em 56, né? Meu pai já estava aqui, veio aqui garoto. Então, 40 e alguma coisa chegaram aqui. E assim, eu não sei se seus pais falaram isso, comentaram, mas a vinda deles para cá foi na esperança de uma cidade que estava crescendo. O que fez eles trazer? Eles chegaram a comentar isso com o senhor já ou não? Pelo que a gente percebe das conversas de familiares assim, tal, né, dos almoços, os encontros, eles eram lavradores ultimamente lá em Bálsamo, né, tá? Então, eles trabalhavam nas fazendas dos grandes proprietário lá. Então o sonho era ter um pedaço de terra deles, né? Sim. E aqui era a oportunidade, né? Um dos locais que tinha a oportunidade da pessoa ter seu próprio pedaço de terra era aqui na região de Votuporanga. Então, porque a terra era barata, né? Assim, relativamente barata, né?
com certeza era bem barato, porque era bruta, ainda teve que ser trabalhada, e não tinha nada, então... Tudo mato. Então, eles vieram aqui, segundo dizem, né, cortaram mata. Hoje em dia não é muito legal falar em cortar mata, né? Não, mas na época Na época era necessidade, né, tá? E era tudo no machado. No machado, no enxadão. Foi desse jeito que eles se instalaram aqui, né, tá? E a família está aqui até hoje na cidade, tá? Mas viu, Vitor, a gente fala de cortar a árvore na época. Uma vez eu li uma notícia de que a estrada de ferro, ela foi uma das maiores devastadoras. Por quê? Eles precisavam de lenha para o trem, porque o trem era vapor, era base de lenha. Tanto é que Votuporanga tinha um monte a gente chamava de lenheiro, né? Os lenhadores, que eles cortavam lenha e levavam para a estação para abastecer os trens, né? Então, quer dizer, era necessário desmatar, né? Era o que existia na época, né? Até era o progresso, né? O progresso, infelizmente, né? A sociedade é assim, ela vive explorando a natureza até hoje. Isso. Hoje não mais, não tanto devastando floresta. Mas na época o que existia era abrir áreas para produção rural, para plantio e a venda da madeira. E a estrada de ferro com certeza utilizava muito esse material para poder fazer suas locomotivas. É que naquela época a gente nem se falava em problemas ambientais, né? Em aquecimento global. Primeiro que não tinha muita fábrica, não tinha automóvel. Então, era o que tinha, né? E você precisava desbravar para plantar, né? Como é que você sobrevive? Senão não teríamos Votuporanga hoje, né? Exatamente. Então era uma necessidade. Mas o homem na evolução, ele vai vendo que é bom, o que é ruim, mas por questões econômicas ele não consegue se desvencilhar do que não seria muito bom. Com certeza. Doutor, bom, e aí? Aí o senhor nasceu ali e veio estudar em Votuporanga? Aí, como é que foi? Por influência desse meu tio José, nós viemos estudar no Instituto de Educação, no IE. Tá? Doutor José Manuel Lobo. Manuel Lobo, estudamos lá por 2 anos, depois nós tivemos que migrar para o estudo noturno, porque havia necessidade de trabalhar, tá, né? E, inclusive, eu trabalhei na indústria de imóveis Avi Pereira, né? Que é uma pessoa que talvez eu mencione aqui mais adiante, tá? E depois eu vim ser escrivão de polícia, eu entrei do serviço público, tá? E vim ser escrivão de polícia. Depois, posteriormente, eu entrei no Banco do Estado de São Paulo, Banespa, na época. Hoje é o Santander. Hoje é Santander. E ali eu acabei fazendo parte do corpo jurídico, né? E por conta disso eu saí de Votuporanga, fiquei bastante tempo fora, depois retornei. Com a privatização lá do banco, lá para o Grupo Santander, né? Eu acabei saindo lá da empresa e acabei entrando no Serviço Público Federal. Na verdade, na Advocacia Geral da União. E lá dentro da Advocacia Geral da União existe a Procuradoria Geral Federal. E o meu papel era cuidar de causas previdenciárias, tá? Então eu atuava como advogado em causas previdenciárias. Morando aonde? Morando em Votuporanga. Em Votuporanga. Nos últimos 20, fiquei ali 20 anos, nos últimos 20 anos, agora estou aposentado há 1 ano e meio. Tá? Doutor, o senhor falou da privatização. Como é que foi para os funcionários do Banespa essa privatização? Muita gente saiu. Foi traumático. Foi, né? Foi. Assim, existe um mito que era a empresa pública que não se trabalhava muito, que era Sim. Não é verdade, a gente trabalhava muito e tinha muita cobrança. Só que a gente tinha uma certa estabilidade no emprego, e isso fazia toda a diferença, tá? E quando veio o novo proprietário, que é o Grupo Santander, né, tá? E especialmente aquelas pessoas, inclusive eu acabei entrando nesse pacote, aquelas pessoas que eram mais velhas, que tinha progressão na carreira e que estavam com uma remuneração um pouco mais elevada, e aí eles começaram a dispensar. Cortar. E fizeram plano de dispensa e tudo mais, e eu acabei saindo aí, tá? Isso aí foi no ano 2001 que eu saí, tá? E muita gente saiu
forçado mesmo, né? Não porque queria, né? Eles lançavam aqueles programas de incentivo à demissão, né? Sim. Então as pessoas percebendo que aconteceu comigo isso, né? Que não havia mais espaço para ela ali, ela acabava aderindo àqueles planos, recebia uma indenização. Muitos recomeçaram com essa indenização, outros não conseguiram recomeçar, então foi um caos para muita gente, tá? Porque a pessoa sabia, né, que mais cedo ou mais tarde ele seria demitido, né? Não tinha muito como, Não tinha onde escorrer, né? Bom, doutor, vamos falar aqui então de uma que é o foco desse nosso bate-papo, que é o Lar São Vicente de Paulo, que carinhosamente chamado por Lar dos Velhinhos, né? Que existe em Votuporanga já há muitos anos. E assim, eu queria entender um pouco esse início, porque hoje, não só Votuporanga, mas o mundo de um modo geral está envelhecendo. Então nós temos muito idosos, né? E consequentemente, uma parte desses idosos são pessoas que não têm condições de sobreviver, enfim. E com a medicina avançando, né? E nós temos o sistema de saúde, quer dizer que todo mundo tem acesso a médico, né? Tudo bem, tem algumas críticas, mas tem acesso a médico, então tem acesso à tecnologia, à medicina. E isso vai prolongando a expectativa de vida da gente, né? Mas na época, Votuporanga era uma cidade pequena. Como é que surgiu a necessidade de se fazer esse lar? Então, hoje em dia, assim como aconteceu com a medicina que você mencionou, a assistência social está mais ou menos estruturada, tá? Então, hoje a assistência social daqueles que necessitam dela se constitui num direito, que ele pode ser oposto ao Estado, né, tá? Mas na época, não. Na época não tinha nada disso, né? Não tinha nada disso. Então, se falava em caridade por caridade, né? Simplesmente caridade. E os nossos pioneiros, os fundadores da Sociedade São Vicente de Paulo, porque o Lar São Vicente de Paulo é uma unidade de uma organização muito maior chamada Sociedade São Vicente de Paulo. Aqueles pioneiros nossos, os nossos associados, nós chamamos de vicentinos, tá? Sim. Mas na verdade são uma associação chamada Sociedade São Vicente de Paulo, e os associados chamam vicentino. Os vicentinos na época, e não só os vicentinos, muita gente aqui da cidade, os pioneiros da cidade, vendo que não existia uma assistência por parte do Estado, do município, do Estado de São Paulo, da União, como acolher uma pessoa que chegava ao final de sua vida, nos últimos anos da sua vida, e quando ele não contava com a família, né, ele não tinha benefício previdenciário, não tinha benefício assistencial, então a saída era ser recolhido numa casa, né, que na época chamado de asilo, tá, né? Tanto é que o primeiro nome do Lar São Vicente de Paulo foi Asilos de São Vicente de Paulo. Então, esses pioneiros, esses vicentinos e as demais pessoas aqui da cidade visualizaram uma extrema necessidade de criar o asilo, tá? Para acolher essas pessoas que as famílias não podiam. E esse asilo, ele foi criado por iniciativa própria. Algumas pessoas que se reuniram com sentimento de solidariedade que abriu, né? Foi uma coisa individual, né? Se você me permitir falar sobre um antecedente disso, a Sociedade São Vicente de Paulo foi criada lá na França, no ano, eu tenho a data aqui, de 1833. Uma pessoa chamada Antônio Frederico Zanin, que era um intelectual, tá? A França vivia na época uma extrema pobreza, era epidemia e guerras, tá? Até isso é retratado no livro Os Miseráveis, que virou filme. Ali você visualiza bem como era a situação nessa época. E esse Frederico Zanin, vendo isso, ele resolveu sair assim da questão formal e entrar no campo de fazer alguma coisa para minorar essa situação.
E ele se inspirou num homem chamado Vicente de Paulo, que a Igreja Católica hindu a São Vicente de Paulo, que viveu 200 anos Antes de Cristo. Antes dele. Antes dele. E que se cuidou muito de fazer caridade, tá? Embora aquela época de Vicente, lá em 1600 mais ou menos, ser sacerdote era ser privilegiado, o Vicente ele abdicou da condição dos privilégios para servir aos pobres. E ele fez isso de modo organizado, tá? Ele, inclusive, ele fundou algumas associações da época. E esse Frederico Zanan, 200 anos depois, o Vicente Paulo também foi na França, tá? E 200 anos depois, lá no mesmo país, vendo a situação de pobreza, ele criou o que hoje nós chamamos de Sociedade São Vicente de Paulo. E ele criou essa sociedade baseado na estrutura que o Frederico Zanan, né? O Frederico Zanan se inspirou no Vicente de Paulo. Ele se inspirou no Vicente de Paulo. E o Zanan era um intelectual, foi professor da Sorbonne, era jurista e das letras, tá? Agora, desculpa, só para a gente situar, para entender direito. Por exemplo, nessa época, nós temos vários nomes que abdicavam de tudo para dar. São Francisco de Assis é um exemplo, né? Só que, por exemplo, São Francisco de Assis, no meu entender, ele agia sozinho com seus companheiros e tal. O São Vicente de Paulo, não. Ele organizou mesmo um grupo mais consistente. Ele trabalhou de forma bem organizada. Bem organizada. E o Frederico Zanan, bem depois, também teve um grupo com ele, tá? E fundou o que hoje chamamos de Sociedade São Vicente de Paulo, que por causa da necessidade, extrema pobreza da época, se expandiu rapidamente pelo mundo inteiro, tá? E devia ter muita pobreza, né? Com certeza. Até hoje tem, né, na verdade. Não, Mas na época era... Não, por causa de guerra, epidemia, né? Ficava muita gente... O fato é que, aqui no Brasil, eu tenho a data aqui, 1872 chegou a Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil. E aí agora eu vou pular aqui para Votuporanga. Agora vou me situar aqui em Votuporanga. Eu fiz esse breve histórico, né, tá? Em 58, nós já temos... nós não temos a data exata de quando começou. Mas se não foi 58, foi 57, por aí. Sei. A fundação do Lar São Vicente de Paulo, oficial, é 28/4/1958, tá? Um grupo de votuporanguense aqui, vicentinos, os vicentinos, porém não só os vicentinos. Esse pessoal que ajudou a fundar a Santa Casa, Casa da Criança, construção da Catedral, hoje, todo esse pessoal também uniu força para criar o Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga, que é ligado à Sociedade São Vicente. Que já existia o asilo. Então, em 1958, foi criada uma Vila Vicentina, na estrada que fica entre Votuporanga e Alves Florencio, onde que hoje é a Avenida Áureo Ferreira. Perto da captação da Saev, da represa e captação da Saev, tá? Ali foi feito um conjunto de casas, tudo agrupada, tipo 15, 20 casas, e ali era inicial, então começou ali, né, tá? E ali moravam os idosos. Ali acolhia, não eram só idosos na época, mas também idosos, né? Também idosos. Aí acolhia família em situação de risco, Sim. Que precisava, e dava a moradia, e além da moradia, entregava-se alguma cesta de alimento 2 vezes por mês, alguma coisa assim, ajudava essas famílias. Daí, mas ainda não existia o Lar São Vicente, o Asilo São Vicente de Paulo, tá, né? Só fazendo um parênteses, o senhor fala do Vicentino, o que os vicentinos surgiram como? Aquilo, o que é? Uma instituição ou ele surgiu a partir da Sociedade São Vicente de Paulo? Não, essa Sociedade São Vicente de Paulo, né, que chegou no Brasil lá em 1872, né,
A pessoa que aderia a ela recebeu o nome de Vicentino. Ah, tá. Tá? Assim como quem aderiu lá na França também recebeu o nome de Vicentino. Né? Ah, entendi. Então, os vicentinos, mas não só eles. Depois dessa Vila Vicentina, lá na estrada de Votuporanga para Alves Forense, né, tá? Ainda havia necessidade de uma casa para acolher as pessoas idosas, tá? Eu tenho até alguma coisa interessante aqui. Vamos lá. Pô. Se eu puder externar isso aqui, eu gostaria muito, tá? E eu vou pegar aqui. Lá em 1965, eu vou falar até a data, tá? Eu consegui colher isso. Lá em 1916 ou 65, na casa do Dr. Walter Leotério Rodrigues, tá? Foi feita uma reunião, tá? Nessa reunião estavam presentes, posso citar os nomes? Claro. Além do Dr. Walter, uma pessoa chamada Alberto Ferreira Lopes. Essa reunião foi secretário dela, o senhor Antônio Sidney Sampaio, tá? Além dessas pessoas, estavam presentes Argemiro Basílio Barbosa, Oswaldo Grandizoli, Audálio Reganin, Arcídio Brunini, Anísio Garcia Martins, Antônio Batista Pereira, AB Pereira, tá? Geraldo Greco, Arthur de Souza, José Vitorini e Rubem Júlio Gonçalves. O senhor José Arado, que é da minha família, assinou também essa ata, tá? Então ele participava ativamente. E nessa reunião foi justificada a ausência de uma pessoa muito importante para o Lar São Vicente de Paulo, chamado Marcelino Justino de Almeida. Nessa reunião aí, o Dr. Walter foi constituído, em 65, tá? Ele foi constituído presidente de uma comissão para a construção do então Asilo São Vicente de Paulo. Então, nós podemos dizer que nessa data, nessa reunião, nasceu o que hoje é o Lar São Vicente de Paulo. Tá? Sim. E esteve aqui a Roseli Eleutério, filha do Dr. Walter. Ela disse que o Dr. Walter era médico que doou o terreno. O alemão lá, como é? E como é que ele chamava? O Dr. Germano Robati. Germano Robati. E não sei se foi esse grupo, chegaram nele, falaram, e ele aí pegou e doou esse terreno, né? As informações que eu tenho, bom, com segurança, o terreno onde está situado o Lar São Vicente de Paulo, lá próximo ao cemitério, ao velório, sim, né? Foi doado pelo senhor Germano Robati, tá? A Casa da Criança, e eu também ouço falar, e é quase certeza que foi doado pelo senhor Germano Robati, tá? Então, vou fazer mais um parênteses que a Roseli falou. Disse que ali na Casa da Criança, antes de ser só casa, também ficavam idosos, alguns idosos. E aí alguém percebeu que não podia ficar um idoso com criança. Foi aí então que eles pediram por roubar. Aí ele doou esse terreno para fazer o asilo, né? Essa é a história que a Roseli contou. Não, mas é isso mesmo, eu só não sei a precedência disso. Quem foi primeiro a Casa da Criança, mas pelo que você está falando agora, mas tudo na mesma época, mais ou menos. Mais ou menos na mesma época. Pelas mesmas pessoas, mais ou menos também, tá? Então, inclusive a rua lá chama Germano Robach. Sim. Nosso endereço é Rua Germano Robach, 2931. Tá? É uma homenagem mais que justa para ele que doou. Claro. Porque diz que, na verdade, ele não doou oficialmente. Ele doou. Aí depois, na hora de fazer, os filhos precisavam. E aí diz que os filhos todos assinaram fazendo a doação, né? Porque não estava doado oficialmente. Foi no âmbito do inventário que aconteceu. Inventário. A oficialização dessa doação. Ah, entendi. Tá? Ele já havia morrido quando no papel passou. Antes ele já tinha feito a doação. Tá? O que a gente sabe é isso. E os filhos nenhum se opôs.
Pelo que a gente sabe, não. A gente tem um registro lá desse documento, né? Que é o inventário, tá? Não tive oportunidade de conversar com ninguém que vivenciou isso, mas pelo jeito não teve nenhuma Uma objeção. Não. E agora a construção do prédio. Foi tudo doação. Então, essa reunião que eu me referi aí de 65, com essas pessoas que eu falei o nome, elas eram encarregados da construção. Entendi. Eles não eram, nem todos eram integrantes da Sociedade São Vicente de Paulo, nem todos eram vicentinos. Eram colaboradores dos vicentinos. E esse pessoal foi construído com doação. Tá? Então, inclusive tem uma outra reunião aqui, tem várias reuniões, mas eu mencionei aqui algumas mais relevantes. Tá? Em 67... teve outra reunião, eu captei o registro de outra reunião que teve, aí o lar já tinha uma estrutura boa, já se tratou da cobertura do lar, tá? Então a gente tem a ideia que o lar São Vicente de Paulo, como está lá hoje, não exatamente como ele está, né? Ele foi construindo mais, aumentando aqui, remodelando ali, mas eu tenho assim, como o lar como ele está hoje, ele nasceu na verdade lá pelo ano de 1968. Não tenho exatidão quanto a data, né? E nem quanto o ano, mas se não foi 68, foi por ali. Por ali. Nossa data oficial de fundação é 28/4/58. Por quê? Porque foi quando os vicentinos começou todo esse movimento aqui em Votuporanga com a Vila Vicentina lá na estrada. Na estrada. Então foi isso que aconteceu. E aí se instalou ali, se construiu, né? Pelo que percebi, demorou uns 4, 5 anos para a construção ficar pronta ali. E ali já começou a acolher os idosos a partir dali. E até hoje nós estamos ali, tá? Então, mas eram poucos idosos? Devia ser, né? Não ia ter muito idoso, né? Olha, na época não existia benefício previdenciário. Isso não era o existia. problema. Então, chegou a ter 80, 90 idosos. Nossa Senhora. Pessoas idosas, vamos chamar assim, né? Tá? Naquela época, as pessoas iam mais por não ter, assim, subsistência. Com que subsistir, com que comer e tal, né? Hoje elas vão lá por outros motivos, porque já não pode mais se locomover, porque está numa situação mais precária. Eles iam lá numa situação melhor de saúde. Tinha muita necessidade material de alimentação. Entendi. Então mudou o perfil daquela época para hoje, entendeu? Então, hoje nós temos 43 pessoas lá. Nossa capacidade é 46. Hoje, no dia de hoje, 43. A gente busca preencher essas vagas, está em processo de preenchimento, para daqui um pouco ter os 46. Hoje não é possível mais acolher 90, tá? Dadas as situações, cadeirantes, acabados e tal. Na época não, a pessoa era relativamente sadia. Andava e tal, então você podia acomodar mais gente no mesmo espaço e não requeria tanta gente para cuidar, entendeu? Ô, Vitor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos imaginar uma família que tem condições, mas tem problema porque hoje essa vida corrida, as pessoas às vezes não podem ficar cuidando e tal. Essa pessoa pode levar essa pessoa idosa para o lar e aí ela teria que pagar alguma coisa, já que ela tem condição? Ou isso não existe? Não existe a possibilidade de pagamento. Sei. O único pagamento que a lei permite é que se retenha 70% do benefício previdenciário da pessoa. Entendi. Fora isso, é porque nós somos uma organização da sociedade civil, tá? Nós temos SEBA, Certificado de Assistência Social do Governo Federal. E por conta disso, nós somos isentos de alguns tributos, tá? Então, é terminantemente proibido fazer qualquer cobrança. Agora, o acolhimento,
se prioriza pessoa cujos familiares tenham menos condições. Menos condições de financeira. Aquela cuja família tem as condições de ela própria prover o idoso, até recorrendo até uma clínica que existe hoje em dia, né? Sim. Então a nossa prioridade é acolher a pessoa mesmo desassistida, aquela pessoa... Hoje se usa outros nomes e tal, mas vou falar assim o que nós conhecemos da nossa infância. Pessoa realmente pobre, sabe? Pobre. Essa é a prioridade. E esse negócio de assistência social, inclusive, tem o Estatuto do Idoso aqui no Brasil, né? Desde 2003 tem o Estatuto do Idoso. Tem muita lei protetiva dos idosos, né? Não só o Estatuto e outras. E hoje, o caminho de entrada numa ILPI, num lar, como São Vicente de Paulo, né, tá? Ele passa por uma triagem do Serviço de Assistência Social do município. Ele não vai mais, nós não acolhemos mais, e isso é pelo espectro legal do negócio, porque existem normas a serem seguidas, tá? Então a pessoa passa primeiro filtro que se faz para a pessoa ser acolhida lá no Lar São Vicente é através da assistência social do município. Eles fazem uma avaliação prévia e encaminham as pessoas que eles entendem que precisam ser acolhidas numa instituição de longa permanência. Então é assim que funciona, mais ou menos, priorizando sempre. O próprio município também prioriza já as pessoas desprovidas de recursos. Vitor, assim, eu acho que sempre acontece isso. A pessoa, quando está meio desacursoada da vida, começa, sempre tem a questão do alcoolismo. O lar acolhe pessoas alcoólicas, eles podem, como é que é isso? Então, nessa triagem a que me referi, que agora faz parte das normas, né, tá? Se for um caso de alcoolismo, a assistência social pública do município, no caso, ela encaminha para um local que cuida do alcoólatra. Sim. Né? E não para o Lar São Vicente de Paulo, ou outra entidade semelhante, tá, né? Então ele vai fazer a triagem de acordo com a necessidade do assistido, da pessoa que precisa de assistência. Acolhe, sim, aquelas pessoas que conseguem se libertar do álcool. Tá? Nós temos lá, esse alcoólatra lá, né? Ex-alcoólatra. Que consegue conviver sem o álcool, tá? Porque se ele usar o álcool lá... Cria problema. Ele instala o caos lá na entidade, né? Tá? Acaba afetando todos os moradores de lá. Então não é a questão de discriminar o alcoólatra, sim, mas de dar o encaminhamento correto ao serviço. A sua necessidade. Exatamente, é isso, tá? Agora, Vitor, desde o início, dá para a gente situar como que era o atendimento e como é hoje. Antigamente havia um atendimento só básico de banho, comida, remédio, e hoje existe mais algumas atividades. Como que isso vem dos tempos? É bem isso, viu? É bem isso. Aqueles pioneiros lá que criaram o Lar São Vicente, muita gente aqui da cidade que contribuiu muito para criar, né? A necessidade primeira ali era alimentação, né? E um teto para a pessoa ficar debaixo. Então, o lar tinha esse perfil, assim como todas as instituições tinham esse perfil na época. Agora, hoje, a pessoa já era encarada... Não havia ali um desrespeito à pessoa humana, não. Havia um quadro, sim, né? E uma necessidade, e a primeira necessidade era a alimentação, então buscou-se isso, um teto e alimentação. Agora, hoje em dia, se tenta dar uma vida digna para os internos, tá? Além da comida e a casa. Além da comida. Tanto é que lá no lar tem psicóloga, e isso é por necessidade prática, mas também é por norma. Tem psicóloga, tem assistente social, tem fisioterapeuta, né? Tem profissionais da área de saúde lá.
Nós não somos estabelecimento de saúde, não cuidamos de saúde e nem podemos acolher pessoas com grave problema de saúde, porque nós não temos a estrutura para isso. Mas a gente, como se trata de uma instituição que acolhe pessoa idosa, naturalmente nós, e eu já estou incluindo nisso, a gente sempre tem nossas doenças ali, tá? Uns mais, outros menos, tá? Então nós temos uma equipe também tem uma enfermeira, tem técnica de enfermagem, tá? Nós temos nutricionista, alimentação hoje é balanceada, por lei também, mas também por necessidade, 5 alimentação por dia, né? Então sobre a ótica da profissional, né, tá? Que é a nutricionista. Então hoje é todo um trabalho assim, no sentido de dar uma vida melhor possível para eles, né? Então é isso que se busca hoje em dia. E eu estava pensando aqui, quando você estava falando, quando se fundou o lar, nós não tínhamos televisão, não tinha celular, não tinha um monte de coisa. E a quantidade de analfabetos era muito maior do que hoje, né? O percentual de analfabetos era grande. Então não tinha falar em leitura nem pensar, né? Hoje, existe algum estímulo na área cultural para ele ler, ver filme, será ter essa atividade ou não? Aqui em Votuporanga está tendo um circo agora no momento, né? Tá? Hoje ou amanhã, um dia desses, vão ser levados ao circo. Que legal. De vez em quando se organiza passeios com eles. Nós temos interno que a gente traz aqui na Unifev, tem um negócio chamado Uniarte aqui. Ele vem aqui e se outros quiserem vir, tem muitos que tem muito problema de locomoção que é impossível a presença deles nessas coisas externas. Mas nós temos interno que vem aqui na Uniarte, que joga vôlei adaptado, né, tá? Que participa de coisas de atividades fora do lar, sempre acompanhado por nós lá, sabe? Sempre nós trazemos, buscamos e tal, sempre acompanhado, mas assim, se quiser, a gente se desdobra e dá um jeito de fazer que eles participe disso, que a gente quer que eles tenham contato com o mundo externo, porque o lar acaba sendo um lugar que ele fica recluso, querendo ou não. Tá? Sim. Mas assim, a gente estimula a visita dos familiares. Isso que eu ia perguntar, tem muita visita ou não? Porque tem muita gente que fala que nos asilos, entre aspas, né, nos lugares, diz que muitas famílias nem vão visitar os seus idosos, né? Como que é isso, Torino? Muitos dos acolhidos, lá no nosso lar São Vicente, né, Votuporanga, como nos outros também que a gente tem notícia, tem muita pessoa que rompeu vínculo com a família. Sim. Então, e já não agora, esse vínculo já foi rompido lá atrás. Então, e não são poucos não, boa parte deles, tá? Não tem esse vínculo familiar. Esses, poucas visitas se recebe, é muito esporádico e é boa parte deles. Agora tem a outra parte que esse vínculo não rompeu, tá? E aí eles visitam regularmente, tá? Inclusive nós estamos promovendo agora, uma vez por mês, uma reunião com os familiares dos nossos acolhidos. Os familiares vão lá, eles têm a oportunidade de conversar com a pessoa da família que está acolhida ali. Se essa pessoa fizer alguma queixa do tratamento que ela está recebendo, fizer algum pleito qualquer, faz para esse familiar que ela fica mais à vontade para fazer com o familiar do que para o nosso funcionário, para nós da diretoria, né, tá? Ele passa e essa pessoa transmite, filtra o que é relevante, o que é bom, o que não é bom. Então tem todo um trabalho para fazer a família ter ligação com quem está lá. Mas infelizmente, boa parte, esse vínculo já se foi há muito tempo, certo? Então, com quantos anos pode isso? A partir de quantos anos? Estatuto do Idoso, 60 anos. 60 anos. E normalmente lá o que é? Mais próximo de 60 ou mais próximo de 80? Mais próximo de 80. Né? Na atualidade, a maioria dos acolhimentos recentes é pessoa de mais de 75 anos.
Pessoas mais próximas de 60 são poucos. Nós temos também, mas são poucos. São poucos. Ô, Vitor, eu estava aqui pensando o seguinte, você está falando de um monte de gente, voluntários, tal. O que leva você? O que te levou? Como é que foi a tua entrada no Lar São Vicente? O que te fez? Você falou, eu preciso ser voluntário. Um pouco é por questão de família. Porque meu pai, quando eu era garoto, ele ia na reunião, eu já referi aqui o termo vicentino, né? Que é um associado à Sociedade São Vicente de Paulo. Meu pai era vicentino. Eu tinha talvez 5 anos, talvez 6. E ele me levava nas reuniões dos vicentinos, tá? Essa reunião abordava o quê? Até hoje... Solidariedade, o que é? Até hoje existe isso. Toda semana os vicentinos se reúnem, tem vários grupos de vicentina, esses grupos se reúnem uma vez por semana e eles têm os seus assistidos, tá? Porque a Sociedade São Vicente de Paulo não é só o Lar São Vicente de Paulo. Ele tem esse grupo de vicentino que vai lá na casa da pessoa, levar uma cesta, levar um medicamento às vezes, eventualmente pagar uma conta de uma fatura de energia que não conseguiu pagar. Então tem um grupo que faz esse trabalho, tá? E meu pai fazia esse trabalho já na época, assim como meu tio Reinaldo Arado, meu pai chama Alcides Arado, tá? Tá com 91 anos. Meus tios que já se foram, José Arado, tudo por influência de família. Por causa disso, eu comecei a participar da Sociedade São Vicente de Paulo. E o Antônio Trombone, que foi um presidente lá que ficou muito tempo, em algum momento ele me levou para o lar lá para fazer parte da diretoria. E sabe como são essas coisas? Você, sem querer, você vai sendo levado, tá? Quando você nem percebe, eu costumo dizer que eu entrei lá para carregar uma cadeira, tá? Quando eu vi, eu estava carregando a geladeira e tudo lá. Então é assim, sem querer, quando você percebe, você está envolvido. Está envolvido. Então foi mais ou menos isso que aconteceu, sabe? Por influência da família, vou relembrar aqui o meu tio José Arado, que é um dos fundadores mais ativos lá do lar, tá? E por ter me entrado nessa sociedade e fui sendo levado no dia a dia, até assumir a presidência. Agora estou na presidência, né, pela segunda vez agora, tá? E o salário é bom. O salário é muito bom. E espero um dia receber a recompensa. Vai depois lá na outra vida. Sim. Agora, o senhor falou dessas reuniões dos vicentinos. Essa ajuda que eles dão, nas casas, não são famílias que têm alguém no Lar São Vicente de Paulo. A pessoa pode não ter ninguém, mas os vicentinos ajudam. É assim? É assim. O trabalho vicentino, nós falamos que nós temos os assistidos internos e os externos, tá? Assim. Então tem uma parte dos vicentinos que cuida dos assistidos externos. Vai lá na casa da pessoa, visita, vê a necessidade, normalmente é uma cesta de alimento, tá? Tem um aspecto religioso também, que a Sociedade São Vicente de Paulo, ela não é da Igreja Católica, mas ela é voltada à Igreja Católica. Ela segue, assim, vamos dizer assim, os ensinamentos da Igreja Católica, tá? Então, tem um propósito religioso também, mas a ênfase mesmo é ajudar no material. E também, assim, às vezes, já aconteceu da gente fazer com que a pessoa conseguisse adquirir uma casa para morar. Uma pessoa que fosse encaminhada ao trabalho, ao estudo. E esse é o trabalho ao público, aos assistidos externos. Agora, o Lar São Vicente também é dos vicentinos, né, tá? Só que ele trabalha com o público internalizado, que ele fica ali, morando ali, né, tá? Então, eu agora, atualmente, eu trabalho nos dois âmbitos, mas por conta lá tem muito trabalho por lá, e eu acabo focando muito mais o Lar São Vicente hoje em dia. Em algum outro momento, mais o público externo, tá? Eu brinquei aqui, né, com salário alto, lógico, não existe remuneração nenhuma, mas todos esses profissionais
que trabalham, psicólogo, nutricionista, esses são remunerados. Nós temos um corpo de funcionário, começando por uma coordenadora, tá? Psicólogo, pessoal da área de saúde, nutricionista e cuidadores, pessoal de limpeza, né? Sim. Da secretaria, todos são funcionários. Hoje já não é mais possível trabalhar com voluntário. Os voluntários atuam mais assim. Nós temos eventos lá para angariar recursos. E se eu tiver a oportunidade de falar alguma coisa sobre isso aqui, eu gostaria, sim, sabe, tá? Os voluntários, né, os vicentinos externos, as pessoas que não são vicentinas, mas que têm um carinho lá com o Lar São Vicente de Paulo, eles nos ajudam muito quanto a angariar recursos para a entidade. Agora, o dia a dia ali, cuidar ali, não dá mais para... Nós temos até voluntários, temos 2 voluntários lá que vão lá, ajuda. Mas assim, o dia a dia, para que a coisa funcione, é o corpo de funcionário. Não tem como fugir disso, sabe, tá? Até por exigência legal também, e porque hoje em dia a assistência social é algo de Estado, né? Nós não somos do Estado, nós somos do terceiro setor, organização da sociedade civil. Mas, como nós recebemos um pouquinho de recurso, e se eu puder falar disso Sim. também, tá? Do poder público, nós devemos prestar conta para o poder público desse dinheiro que nos é enviado e nós usamos lá. Então nós temos que ter todos esses profissionais obrigatoriamente, mas não só obrigatoriamente, porque o dia a dia exige. Agora, você está falando de recurso, vamos já dizer, do que vive o lar? Como é que consegue dinheiro para pagar toda essa estrutura? Olha, eu falando aqui, a pessoa que está nos assistindo pode achar que é exagero, mas eu vou dizer, o Lar São Vicente de Paulo, como eu falei no início, né, faz parte da Sociedade de São Vicente de Paulo, foi criado na França, é uma rede. Então nós temos o Lar São Vicente de Paulo em Rio Preto, Tanabi, Fernandópolis, Cosmorama, Cardoso, em muitos lugares. E a gente levanta o custo de um idoso, para manter a pessoa idosa hoje em qualquer um desses lares. E o custo de cada um, hein, por mês, oscila entre 3.500 a 4.500. Nossa Senhora! Quando nós temos 45 assistidos, nós precisamos ter 150 mil reais todo mês no caixa. E agora a pergunta, de onde vem esse recurso? Da onde vem isso? Eu digo que é quase um milagre. É difícil, sabe? Mas tem um dinheiro oficial que veio do Estado. Então, como a gente faz parte nós somos do terceiro setor, o Estado nos repassa mais ou menos 1/3 desse custo. Estado estadual ou federal? Quando eu falo Estado, eu estou me referindo ao Estado enquanto município, Estado e União. Ah, tá. Porque é tudo carreado ao município hoje, a gente recebe do município, mas o município também conta com o Estado. Mas quem mais contribui, quem mais enfia a mão no orçamento para pegar dinheiro e vai passar por Lar São Vicente, assim como todas as outras entidades, é o município, tá? É o município que mais, é o ente da federação que mais dá dinheiro, é o município, em todo lugar é assim, tá? Então, nós recebemos recurso do município, do Estado em geral, mas através do município, de 4 mil reais, nós recebemos 1/3 mais ou menos disso do município. Os outros terços E algumas emendas parlamentares que a gente consegue também ajudam um pouco. Ah, tá. Algum recurso do Fundo Municipal do Idoso também ajuda um pouco. Mas aí nós não chegamos ainda, nem com isso tudo, nós não chegamos aí a 2 mil reais per capita, vamos dizer assim, para cada um que está lá. Então aí nós temos que buscar aí cerca de 2 mil reais por idoso, tá? Tem o benefício deles, 98% deles lá tem benefício previdenciário. 1 ou 2 que não é um salário mínimo, tá? O que não é o salário mínimo não é muito mais do que isso. E nós
pelo Estatuto do Idoso e por contrato se firma obrigatoriamente que cada um dos internos lá, nós ficamos com 70% desse salário. Esse benefício. Então já é uma fonte de renda, tá? E nós temos lá, então a gente procura agora, né, dar continuidade nesse trabalho aí, honrando aqueles fundadores lá que eu mencionei o nome aqui, e muitos que não foram mencionados aqui, que sabe, a gente já esteve aqui nesse espaço, falando lá do lar, né? Sim. E acho que mais gente ainda vai acabar vindo aqui falando do lar, muita gente ajudando. A gente tenta agora dar continuidade àquilo que aqueles pioneiros idealizaram na época, né, tá? Então, nós temos que correr atrás aí. Então, nós temos recurso público, recurso dos idosos, benefício, mas ainda falta. E aí é feijoada, pizzaria. É isso. Nós temos uma central lá de doação que liga para Agora, tem gente que faz doação mensal, não tem? Nós temos uma central de doação. Então, eu vou aproveitar a oportunidade para divulgar isso. A pessoa que está vendo a gente aqui, se ela receber lá uma ligação, nós temos uma central, tem uma pessoa lá que liga, pedindo uma doação para o Lar São Vicente de Paulo, eu peço que acolha esse pedido com carinho. Se puder, nos ajude. Porque com essas doações, nós temos lá uma carteira de bastante doadores. É 10, é 15, é 20, é 30, é 50, eventualmente um ou outro é mais, tá? Mas a grande maioria é em torno de 10, 15 reais. Nós recebemos doação da cidade, dos moradores de Votuporanga, que são sempre solidários, né? Com nossa entidade e com as outras também, tá? Então nós temos essa carteira lá que capta recurso também, doação, na verdade, por esse meio desse central de doação. E aí entre os eventos, tá? Todo ano nós fazemos 3 ou 4 ou 5 eventos. Nós fazemos, já fizemos esse ano a pizza, né? Vendendo as pizzas. Estamos programando um almoço agora, um leilão de gado em julho. Até, eu aproveito aqui também para pedir nossos proprietários rurais aí que nos assistem, né, tá? Doar Se puder nos ajudar aí no leilão de gado, é 27 de julho, tá? E em setembro, nós temos o nosso chamado, já é o 5º agora que nós vamos promover, é o 5º Boi no Rolete. É um almoço, nós chamamos três grupos musical, é uma festa, lá do lar mesmo, lá nós temos bastante espaço, e tem uma equipe lá da cidade de Mirassol que vem todo ano como doação, hein? Vem uma equipe de uns 15 pessoas fazer o boi no rolete, fazer a comida, aquela comida tropeira e tudo. Sim. Então é o 5º Boi no Rolete agora 21 de setembro, tá? E para isso a gente pede nós fazemos uma camiseta do evento. A gente, então o empresário, o pequeno empresário, patrocina e a gente viabiliza essa festa para angariar recursos. E depois nós temos a campanha de finada, vendendo flores lá, até ficamos com uma sacolinha lá na porta. Muita gente já viu a gente lá, né? Com essa sacolinha lá. Então é uma sucessão de atos, de atitudes. Que acaba fechando. E acaba fechando assim, no limite dos limites. Então é um trabalho muito árduo, né, tá? Eu repito, assim, tudo isso acontece, a gente acolhe 45 pessoas. Se desdobra para fazer todas essas campanhas. Porque alguém aqui, lá no começo, lá quando o Votuporanga era jovem, começou essa ideia, né? Então a gente quer honrar aquelas pessoas que começaram, e eu não posso mencionar o nome de todo mundo aqui que contribuiu, que eu vou cometer injustiça. Sim. Eu mencionei sim os que participaram da reunião e os meus familiares, né? Porque me foi perguntado sobre como eu me inseri lá, tá? Mas assim, eu evitei de mencionar o nome. Eu lembro que o primeiro presidente da Sociedade São Vicente de Paulo, aqui em Votuporanga, foi o senhor Antônio Pagliarani. Antônio Pagliarani. Pagliarani? É isso. Eu não vou repetir não para não errar outra vez, tá? Ele foi o primeiro presidente que oficialmente, tem até um documento aqui dizendo isso, né, tá? Tem essas pessoas aí que eu mencionei que participaram dessa reunião. E não estou mencionando o nome de todos aqui porque eu não tenho todos os nomes. Sim.
Muita gente contribuiu. Não, mas muita gente. Então agora a gente dá continuidade e a gente faz esses eventos e conta com a ajuda da população, tá? E é isso, a gente está lá trabalhando. Se eu pudesse mencionar o nome dos diretores atuais, eu gostaria. Sim, vamos rapidinho que nós já estamos chegando no final. Tá? Vamos lá. Só como eu represento a diretoria, eu gostaria de rapidamente... Sim, claro, fala para falar. O vice-presidente Francilane Ferrarez, tá? Secretária Thaíta Coenca, né? Tesoureiro Odair Roberto Arata, mais um da minha família, tá? Diretor de patrimônio Luiz Carlos Mateus. Então essa atual diretoria, e a gente pede que confie na gente, no nosso trabalho, porque a gente tenta fazer um trabalho o mais sério possível e a gente depende da ajuda das pessoas. Então a gente quer, não seria nem assim algo bom de falar que a gente faz um trabalho honesto, mas eu preciso falar só porque eu preciso que as pessoas confiem no nosso trabalho e nos ajudem. Mas o São Vicente de Paulo tem uma credibilidade enorme, né? Nós nunca... Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, eu acho que daria para a gente falar muito mais. Aprendi muito, eu acho que os nossos telespectadores também, sobre a história e o trabalho que vocês fazem. Muito obrigado, Vitor. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui divulgando o Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga. Muito obrigado mesmo, gratidão eterna, tá? Muito obrigado. Bem, assim nós terminamos mais um Baú de Votu. Na próxima semana nós estaremos aqui com mais um entrevistado. E olha, se você quiser rever todas as entrevistas que nós fizemos, nós estamos no YouTube. Então você vai lá no canal do YouTube e põe Baú de Votu, você vai ter todos os entrevistados, tá bom? Muito obrigado pela audiência e até mais.